Oi, gente. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um recado que Pai Joaquim pede, tá? Que sempre eu venho falar da Padilha, da espiritualidade, mas ele hoje pede para mim vir, né, trazer um recadinho. O que acontece? Pai Joaquim fala que a gente, né, a gente que eu digo eu também, a sociedade em si, está muito, como eu vou dizer, individualista, né? Nós estamos tão presos ao nosso ego, à nossa, como vou dizer, prepotência, que a gente sempre se acha melhor que todo mundo, né? A gente sempre se acha mais evoluído, né? Que a gente sempre quer mostrar conhecimento, mostrar trabalho, mostrar, vamos dizer, que tá isso, que tá aquilo, mas a vida aqui não é assim. Ele fala que a gente está tão preocupado em ajudar, né, em fazer o outro progredir, fazer o outro melhorar, né, mas a gente não está fazendo o que tem que ser feito, que é a nossa reforma íntima. Que a gente precisa sim ensinar, ajudar o outro a evoluir, ensinar o outro e mostrar às vezes aonde ele está errando e ele não consegue ver, né? Mas principalmente a gente precisa cuidar da gente mesmo. Tem muitas pessoas preocupadas em cuidar do outro e esquece do principal, que é da gente mesmo, né? Como ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não mais que a ti mesmo. Então, se você dedica a sua vida toda ajudando todo mundo, tentando evoluir todo mundo, e você? Você está evoluindo? Você está fazendo aquela reforma íntima que é essencial por ser humano, para a evolução do ser humano? E hoje esse Pai Joaquim vem falando sobre isso comigo e pediu para eu vir aqui falar com vocês também, porque a gente está muito preocupado porque eu faço, eu ensino você a sair dessa crença limitante, eu ensino você a como desbloquear a sua prosperidade, eu ensino você isso, eu ensino você aquilo, mas só ensina, né? Só quer melhorar o outro, fazer o outro, né, crescer espiritualmente, fazer o outro crescer, prosperar, né, fazer o outro crescer nas suas crenças limitantes, mas e você? Você mesmo tem feito isso por você? Né? Porque ele fala muito disso para mim hoje e pede para mim vir falar com vocês. A gente está muito preocupado em abrir espaço para o outro, em abrir caminhos para o outro, em abrir tudo para o outro, mas a gente não está preocupado com a gente mesmo. E isso é muito complicado, né? Porque a gente fala que a reencarnação aqui é evolutiva, mas ela é individual, tá? A caridade é importante, super importante, gente, muito importante. Mas a caridade com a gente mesmo é muito mais importante, né? Porque tem muita. Ele fala também que é muita competição, né? De eu querer ser melhor, porque os meus métodos ajudam mais do que o método do colega que tem a mesma profissão, mais que o método da pessoa que tem a mesma religião, mas os meus métodos é o mais eficiente. E ele fala, quando chegar lá no espiritual, Deus não vai perguntar quantas pessoas você ajudou, né? Você ajudou mais do que o colega, você fez mais do que o colega, né? O que você fez de melhor que o colega? Deus não vai perguntar isso, nada disso. Ele vai perguntar o que você fez por você mesmo, o quanto você evoluiu como espírito, o quanto você evoluiu como ser humano, né? O quanto você se cuidou, né? Porque quando a gente se cura, quando a gente cuida da gente mesmo, né? A gente acaba mudando a nossa forma de olhar para o próximo. E essa forma da gente olhar para o próximo acaba, né, fazendo o próximo ver a gente de outra forma. Aí a gente vai ser exemplo, né? Aqui ele fala que a gente está aqui para percorrer o caminho que Jesus percorreu, no exemplo vivo de Jesus. Jesus veio salvar a gente? Entre aspas, sim. Mas ele veio salvar a gente com o exemplo dele. Não foi lá na cruz, morreu para acabar com nossos pecados, não. Ele na cruz não arcou com as consequências dos nossos atos de agora. De maneira alguma. O que Jesus fez lá foi ser exemplo vivo de compaixão, de amor ao próximo,
né, de sabedoria, de saber equilibrar suas sombras, não deixar elas vir à tona, né, com o próximo e com a gente mesmo, de nos perdoar e perdoar o próximo, de nos amar e amar o próximo. Esse foi o exemplo de Jesus aqui na Terra, não de ser melhor que o outro. Jesus não estava preocupado se o outro queria ser melhor que ele não ficava ali, ó, tentando provar o tempo todo que ele era melhor, que os ensinamentos dele era melhor. Ele não fazia isso. Jesus só fazia e acabou. Ele olhava para si mesmo e para os próximos que estavam perto dele e acabou. Porque a gente fica às vezes pensando, porque eu tenho que curar fulano, eu tenho que curar cicrano, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer isso. Mas e quem te ajuda? E quem te cura? Então isso é muito importante. A gente não só ser exemplo para o outro, mas poder fazer para a gente mesmo. Porque quando a gente faz para a gente mesmo, as pessoas na nossa vida, à nossa volta, vê a transformação. Se eu não estou fazendo por mim, estou só tentando fazer pelos outros, eu não vejo a transformação na minha vida. E eu só vou dar crédito a uma pessoa que tem transformação na vida dela, né? Mas a gente não, a gente fica prestando atenção no que o colega está fazendo do lado. Aí o colega faz uma coisa diferente, a gente quer ir lá e fazer uma coisa igual ou melhor. Para provar para a gente mesmo e para ele que a gente é melhor, que a gente é mais evoluído, que a gente é mais inteligente intelectualmente, que a gente é mais isso, que a gente é mais aquilo. Mas não existe isso aqui, gente. O foco é, olha para você mesmo, transforme você mesmo, que automaticamente as pessoas à nossa volta vão se transformar com vontade própria, porque nada obrigado é bom. Enquanto a gente fica ali, ó, eu sou prova viva disso. Enquanto eu ficava ali, ó, tentando mudar a pessoa, tentando fazer a pessoa entender da forma que eu entendia, fazer a pessoa ver da forma que eu via, eu só arrumava pessoas que eu ficava chata no caminho, né? As pessoas acabavam não me querendo perto, eu não queria não me querendo perto. Quando eu vi que eu não precisava, né, mudar ninguém à minha volta, quando eu não precisava forçar ninguém a ver as coisas como eu via, automaticamente ele se afasta. Porque não está na mesma vibração. Aquela pessoa ali que eu fiquei lutando para salvar, para tentar fazer entender da forma que eu entendia, não valia mais a pena nos meus caminhos. E Deus acaba afastando automaticamente. Então a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Saber controlar nossas imperfeições, né? Nossos demônios internos, como algumas pessoas falam, porque aí a gente vai ver as outras pessoas de outra forma. A gente, não é que a gente não vai ajudar, a gente pode ajudar, mas quando a pessoa quer ajuda? Se a pessoa não quer ajuda, a gente vai ficar fazendo o que ali? Se afasta e cuida de você, entendeu? E de quem quer se melhorar internamente, porque ainda tem isso, a gente não precisa ficar batendo cabeça para ajudar ninguém a se melhorar. Porque Jesus, eu estava lendo um negócio que Jesus falava, você quer se curar? Porque a gente ainda tem isso, a gente só cura quem quer ser curado. A gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Eu vejo muito gente em templos religiosos, estou falando de todos, gente, não estou denominando nenhum templo não, vários templos religiosos, que a pessoa vira um vício, e lá vira um vício, a pessoa não se melhora internamente, a pessoa não se cuida, né? A pessoa vira um vício ficar indo lá naquele templo. Mas o que adianta ir ficar no templo, né? E quando sai, continua com as mesmas atitudes. Vai lá, entra naquele templo, as entidades, os guias, né? Os mentores espirituais, os anjos, o Espírito Santo, quem for, vai limpar um pouco a aura daquela pessoa ali. Mas internamente, ela se melhorou? Ela fez uma limpeza. Quando ela sai dali de dentro, as atitudes dela vão continuar as mesmas. Então, se aqueles espíritos dito demônio pela igreja evangélica não voltarem para perto dela, né, e eles, porque não foram encaminhados, ou quando eles são encaminhados, vem outras. Vem outros espíritos, outras entidades na mesma vibração que a pessoa. Então a gente tem que ficar, né,
percorrer, caminhar em lugares que vão ajudar a nossa transformação interna. Porque não adianta, porque o problema não é do lugar, não é do templo religioso. O problema é nosso, que a gente está indo lá, ó, no automático. A gente não vai lá para pedir ajuda, a gente quer que a espiritualidade resolva nossos problemas assim, ó. A gente não quer aceitar que a melhora começa aqui dentro. A gente pode ir num centro, em um terreiro, né, numa igreja evangélica, numa igreja católica, onde for. A gente vai tentar lá, isso não tem dúvidas. Mas a transformação começa aqui dentro. A espiritualidade está ali só para nos direcionar, nos sinalizar, né, o que está errado, o que a gente pode fazer para melhorar, como a gente pode melhorar, mas a força e a vontade tem que vir daqui de dentro. Porque senão não adianta de nada, gente. Não adianta de nada a gente ficar nesse vício, porque acaba sendo um vício, um hábito vicioso, né? De ir num templo religioso, voltar para sua casa e continuar a vida que você tá. Ninguém vai se melhorar assim. Não vai. A melhora começa aqui dentro. Não adianta você tentar provar para ninguém do seu lado que você tá sendo um ser humano melhor, que você tá sendo uma pessoa melhor. Não adianta. Não adianta você competir com um colega, não adianta. O negócio é entre você e você. A nossa reforma íntima, né? O nosso trato com o outro, porque a gente muda o trato com o outro, né? Isso que melhora na nossa vida. Não adianta você tentar ficar curando ninguém à sua volta, tentar falar, vender métodos, não adianta. Eu posso vender o método que for para você se transformar como pessoa, você vai lá ver o método todo, aquilo tudo, mas se você não estiver disposta ou disposto a mudar aqui dentro, nada acontece. Nada acontece, você só vai gastar seu dinheiro à toa, eu só vou gastar, né, vou ganhar meu dinheiro, né, porque muitos assim fazem, vou ganhar meu dinheiro e acabou. Mas e aí, o que você fez desse uso desse método? Você usou ele como deveria usar? Então não vai adiantar de nada. A gente precisa entender que aqui, infelizmente, nós somos partículas únicas dentro de um todo, né? Então, se eu me ilumino, eu sirvo para iluminar outras pessoas à minha volta. E eu não tenho que ficar me comparando com a iluminação do outro. Não interessa quem vai iluminar mais do que eu, quem vai brilhar mais, né? Não interessa. O que interessa é eu tentar iluminar todo mundo à minha volta. Porque eu consegui me iluminar, né? Eu consegui acender essa luzinha aqui dentro. Então, se eu acendo essa minha luzinha aqui dentro, né? Eu abaixo o meu ego. Então, eu não tenho mais competição, eu não tenho mais briga, eu não tenho mais aqueles negócios, né? E aí eu consigo acender a luzinha das pessoas à minha volta, independente se as pessoas têm uma luzinha mais forte que a minha ou não. Isso não importa. Não importa, porque Pai Joaquim fala, Deus na sua infinita misericórdia vai mandar cada ser humano aqui na Terra, cada espírito encarnado, e cada um vai brilhar de uma maneira. Uns vão brilhar menos, outros vão brilhar mais. Mas isso não quer dizer que é melhor do que ninguém, porque todo mundo aqui é importante na sua insignificância. Eu sou importante na minha insignificância, você é importante na sua insignificância. Porque para Deus não tem essa competição, não existe. Entendeu? A gente está aqui para cuidar da nossa partícula única, que eu sou uma partícula única, como cada um de vocês são uma partícula única, e para iluminar um todo. Porque é o universo, né? Essa centelha divina toda. Cada uma centelha divina é individual. Cada um se iluminando, a gente consegue iluminar as pessoas à nossa volta, que acaba iluminando um todo. Então não precisa de competição, que é cada um por si, todos juntos. Então, se você está melhorando como pessoa, creio que muitos estão lutando para isso, se melhorar como pessoa, como ser humano, como espírito, você está se iluminando e conseguindo iluminar as pessoas à sua volta. Porque as suas atitudes mudam, os seus pensamentos mudam, né? A sua forma de trato com o outro muda. E isso você vai dando exemplo à sua volta. Agora, se eu tô com o meu ego elevado, né? Se eu trabalho muito em cima do meu ego, eu vou tentar competir. Eu não vou tentar ajudar, eu vou tentar competir. Eu não vou querer que você seja melhor do que eu. Por mais que eu veja que você seja melhor do que eu. Eu vou sempre tentar fazer alguma coisa para me sobressair em cima de você.
Da mesma forma que outra pessoa, né, com um ego muito elevado vai tentar fazer alguma coisa para se sobressair em cima de mim. E não precisa, gente, porque o problema aqui, o importante não é a competição. Independente do brilho, o importante é a cooperação. E quando a gente chega nesse patamar de entender que a cooperação é melhor do que a competição, as coisas mudam ano-luz. Ninguém tá aqui, porque eu tenho uma vida melhor, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais saúde, eu tenho mais felicidade, eu tenho um relacionamento bom. Não interessa. E como tá o seu eu aqui com você mesmo? É isso que importa. Eu posso ter um relacionamento que aos olhos de todos é uma beleza, mas eu sei internamente que é um relacionamento merda. Eu posso ter um emprego que eu ganho bem, aos olhos de todo é uma beleza, mas eu por dentro sei que aquele emprego é um emprego merda, que tira a minha paz, tira a minha sanidade mental, tira a minha tranquilidade. Eu posso ter uma família que todo mundo, aos olhos de todo mundo, é uma família belíssima, um exemplo de comercial de margarina, mas eu sei que aquela família ali é doente, que é um adoecendo o outro. Então, que adianta eu tentar mostrar uma coisa que no meu íntimo eu sei que não é aquilo? Então, o Pai Joaquim fala pra gente, não é que eu vou ficar falando pra todo mundo, eu tenho um relacionamento merda, eu tenho um emprego merda, eu tenho os familiares são merda, minha família. Não é questão que a gente precisa ficar falando pra todo mundo, mas a gente não precisa tentar esconder isso da gente mesmo. Porque às vezes a gente tenta esconder a realidade da gente mesmo. E a gente vive uma ilusão. E essa ilusão, aos olhos de muitas pessoas que têm percepção, né, que tem uma sensibilidade maior, a pessoa vê essa percepção. Mas você engana você mesmo, você vive em uma ilusão, você não tem uma fé raciocinada, você não tem os pés no chão. E a gente precisa disso, de pés no chão. A gente precisa de fé raciocinada, gente, independente de religião. Porque quando eu venho aqui falar, eu sei que meus guias se apresentam como guias da Umbanda, mas a fé raciocinada não é indiferente de religião. A gente precisa ter uma fé raciocinada, entendeu? Indiferente de religião. A gente precisa ter esse acolhimento da gente mesmo, essa reforma íntima da gente mesmo, da gente deixar o homem ego mais calminho, né? E elevar o homem superior, né? Que é a centelha divina, né, junto com Deus divino dentro da gente. Então a gente precisa muito trabalhar isso, gente. A gente precisa saber que não existe competição entre eu, entre você, entre o colega do lado. A gente tem um cooperando com o outro, entendeu? A gente precisa abraçar todas as oportunidades que a gente tem de cooperar com o colega, né? E não ficar nessa competição boba, né? Eu vou ser sincera, eu já fui assim muitas vezes, muito tempo preocupado com o que os outros achavam de mim e preocupado com o que iam falar. Hoje em dia eu não ligo. Eu entro dentro da minha casa e fico muito bem. Se a pessoa acha eu boa pessoa, legal. Se não acha, não faz diferença. Porque eu sei quem eu sou, Deus sabe quem eu sou, e eu tô cada dia mais descobrindo uma pessoa que eu achava que eu era e não era. Entendeu? Às vezes a gente engana a gente mesmo. A gente acha que é uma pessoa muito boa, e quando a gente vai ver, a gente é desculpe a palavra, um lixo. Eu já me deparei muito com isso, de achar que eu era uma coisa e daqui a pouco a espiritualidade vem e fala, minha filha, não é nada disso, é isso aqui, ó. O nosso inconsciente nos prega cada peça, a gente nos auto-sabotar o tempo todo. Então a gente nunca vamos saber quem nós somos de verdade. E vai ser uma construção diária, né? Um aprendizado de nós mesmos diários. Né? E a gente não precisa ficar tentando provar nada a ninguém. Porque eu sou melhor, porque eu sou isso, porque eu sou... Não precisa. A gente é isso aqui mesmo e acabou. E é uma descoberta diária interna. Se eu sou boa, se eu sou má, se eu sou vingativa, se eu sou rebelde, se eu sou teimosa. É uma descoberta diária, interna nossa. E essa descoberta, eu não preciso provar para A, para B, para C, que eu tô tendo essa descoberta. Não precisa. Porque as pessoas vão acreditar no que elas querem, né? Vão fazer o que elas querem. E ninguém precisa estar provando nada a ninguém. A única pessoa que eu preciso provar alguma coisa é para mim mesmo. Hoje eu tô melhor do que eu era ontem. E se Deus quiser, eu vou lutar bastante para amanhã eu estar melhor do que hoje. Como ser humano, como pessoa. Não só para o outro, mas como para mim mesmo. E isso que é a espiritualidade quer da gente. A nossa reforma íntima. Porque é isso que importa.
Não importa se o colega está na frente ou se o colega está atrás da nossa evolução. É indiferente. Se eu caminho com uma pessoa e a pessoa, né, tem mais força de vontade de fazer essa reforma íntima do que a minha, por que eu vou me incomodar com ela? Ela está fazendo um papel dela, a reforma íntima dela. Mas eu não, eu estacionada, procrastinando, eu fico com raiva porque ela está melhor do que eu. Porque eu não tenho capacidade de fazer os esforços que ela faz. Mas ela fazendo, ela me incomoda. Porque ela está melhor do que eu na evolução dela. E isso me deixa com uma raiva, porque eu tô presa no meu ego e me sinto inferior a ela. Aí eu quero provar para ela e tantos outros que eu tô melhor. E fico enganando a mim mesma. Né? Acontece muito isso, gente. Eu falo porque eu passo por essas coisas. Né? Eu não sou perfeita. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho aprendido muito com a minha espiritualidade. E é isso que Pai Joaquim vem falar, é isso que a minha espiritualidade vem falar hoje. A gente tem que parar com essa competição boba. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos fazendo o nosso melhor. Alguns mais do que outros, né? Porque tem uma expansão de consciência melhor, tem um entendimento melhor, né? E cada um vai receber conforme suas lutas internas. Então eu não preciso ficar competindo contigo, com outra pessoa, com um colega, com fulano, com ciclano, não preciso. A minha competição é eu com eu mesmo, cada dia mais. O meu eu de ontem, com o meu eu de hoje e o meu eu de amanhã. É isso que Pai Joaquim quer, que a gente lute contra a gente mesmo, contra nossas imperfeições, contra o nosso medo, né? Contra a nossa arrogância, nosso ego. O ego nos prega cada peça, gente, que a gente não tem noção. E quando a gente, né, silencia um pouco esse ego, a gente vê o quanto a gente é imperfeito. Porque quando a gente está numa expansão um pouquinho melhor, a espiritualidade, né, o nosso eu superior vem mostrando tudo de mais inferior que a gente tem e a gente nem se dá conta, né? Mas a gente sempre há tempo de correr atrás do prejuízo, né? Sempre. E eu fico um dia após outro lutando contra o eu inferior, que é o meu ego, né? E o meu eu superior, que é a minha divindade interior. E essa luta é constante. Eu tô um pouquinho à frente, né? Mas eu ainda tenho muito o que melhorar. E quero que vocês também melhorem, porque a nossa intenção aqui é se evoluir, se melhorar como pessoa, como espírito, né, como ser humano. Ainda tenho muito a que aprender. Pai Joaquim, então, puxa tanto a minha orelha. Minha filha tem que aprender mais, minha filha tem que ter mais sabedoria, porque a gente precisa de sabedoria. E a energia dos preto velho vem nos trazendo muita sabedoria. Né? E tem um ponto que Pai Joaquim canta muito pra mim, é: a bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra dendê. E ele canta muito esse ponto pra mim, porque ele também vem puxando minha orelha. Não é só os Exus que trabalha nos meus caminhos, não. Pai Joaquim também trabalha muito. E ele até tem me cobrado um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de atenção a ele, né? Para poder ter mais uma clarificação no meu mental, né? Porque às vezes, a gente fica muito preso a caminho, né? A Exu, a Pombogira, a malandragem, e a espiritualidade de esquerda é muito importante, gente, muito importante nos nossos caminhos. Eles nos ajudam muito na proteção, né? Na abertura de caminhos, mas a gente precisa também dessa energia de preto velho para ter sabedoria, né? Para poder ter um ori equilibrado, porque se a gente tem caminhos abertos, mas a gente não tem um ori equilibrado, como a gente vai caminhar? A gente pode fazer umas escolhas erradas, né? No cruz ali da vida, a gente fica em dúvida qual caminho vai, e a gente sem o ori equilibrado, né? Sem a cabeça equilibrada, a gente acaba fazendo uma escolha errada. Então a gente precisa sim da energia também de preto velho, da energia de caboclo, porque a gente precisa de coragem para correr atrás dos nossos objetivos. E caboclo traz muito disso, coragem, né? Força para ir à luta do que a gente quer, né? E a energia de Herê. A gente precisa também muito dessa energia de Herê, porque
O erê, ele traz a leveza nos caminhos, a alegria das crianças, né? Aquela inocência gostosa que a gente precisa nos caminhos, né? Então a gente precisa da energia de todos os guias nos nossos caminhos. E os ciganos, para a gente sempre estar alegre, dançando, aproveitando cada oportunidade, né, de ser feliz nos nossos caminhos. Então a gente precisa de todas as energias no nosso caminho. Não é só Exu e Pombogira, como muitos pensam, né, como os muito abraçam. A gente precisa também das outras energias, porque é um conjunto, um todo, né? Como falam, somos uma partícula dentro de um todo. Então, se a gente só usar um fragmentozinho só dos nossos caminhos, a gente não tem como trabalhar os outros caminhos, as outras coisas, né? A sabedoria, a coragem, a direção, a alegria, né? A diversão. Então, a gente precisa dessas energias todas no nosso caminho. Não só Exu e Pombogira, que eu vejo que tem muita gente só abraçando essa energia. Minha Padilha, seu João e seu Zé são pessoas pessoas não, entidades maravilhosas nos meus caminhos. Muito, Padilha, que foi a primeira que se apresentou, que foi, né, que me deu coragem para fazer muita coisa, né? Então eu tenho muita conexão com essas energias de esquerda, mas eles estão me ensinando que não é só essas energias, né? A gente precisa das outras energias também, porque é uma unidade dentro de um todo, né? Como fala, ai, não sei como falar a palavra, esqueci. É como se fosse uma única coisa dentro de um todo, né? Uma autenticidade, uma coisa sozinha, né? Uma partícula sozinha, né? Que sou eu, dentro de um todo, que é a minha espiritualidade toda, dentro de um universo completo. Então, todos nós somos assim, né? Somos uma autenticidade, né? Dentro de uma espiritualidade, né, dentro de um universo que é Deus. Então precisamos muito dessa energia, porque cada ser humano tem o seu egregório espiritual, mas cada egregório espiritual tem uma energia, né, um direcionamento, trabalha ao lado nosso. Se a gente só se agarrar em uma energia, as outras ficam em ausência. Então precisamos agarrar todas essas energias, né, da nossa egregório espiritual para poder trabalhar o todo que é a gente, a unicidade que é a gente, né, para aí a gente fazer contato com o universo que é a energia de Deus. Então precisamos agarrar todas as energias, não só Exu e Pombogira como muitos estão fazendo. Não que eles não são importantes, são essenciais como todos os outros guias, todas as outras energias espirituais da nossa vida. Então, Pai Joaquim quer que eu venha aqui hoje falar sobre isso, né? Sobre esse negócio de competição, que não vale a pena, que a luta é aqui dentro, interna, nossa, com a gente mesmo, né? Ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem seu propósito, né? Ele fala, imagine se Deus, né, na sua grandeza, colocasse todos os irmãozinhos iguais. Não teria muita coisa para fazer, né? Porque todo mundo ia fazer a mesma coisa. Então, para que isso tudo, né? Por isso que somos partículas diferentes dentro de um todo, e cada um tem, né, o seu propósito, a sua missãozinha, conforme o seu entendimento, conforme, né, o que tem que passar. Então, essa competição, essa comparação da evolução do colega, né, o que o colega passa, é desnecessária. Porque você é grande no que você tem que fazer. Eu sou grande no que eu tenho que fazer. O colega do lado é grande no que ele tem que fazer. Se eu ficar me comparando com o colega do lado ou com o outro colega ali, eu nunca vou me achar suficiente, né? Eu nunca vou me achar importante na minha insignificância, né? Então a gente precisa parar de fazer comparações. Todo mundo está aqui para aprender. Eu tô aqui para aprender, você tá aqui para aprender, o colega do lado tá para aprender. E todo mundo vai chegar em um lugar onde vai juntar todos os aprendizados, né, para uma coisa maior. Então eu não preciso ficar preocupado em qual grau de evolução você está. Da mesma forma que você não precisa ficar preocupado em qual grau de evolução eu estou, né? A gente precisa um ajudar o outro. Não importa se você está brilhando mais do que eu, mas você tem uma dúvida e eu consigo tirar essa dúvida sua, eu vou lá e te ajudo.
Da mesma forma que a intenção de Deus é que você faça o mesmo comigo. Se eu tô brilhando mais que você, mas eu tenho uma dúvida, você tem capacidade de tirar essa minha dúvida, você vem e me ajude. Mas às vezes a pessoa não quer vir ajudar, tirar a dúvida, porque sabe que eu vou brilhar mais. E vira aí uma competição, uma comparação que não existe. Porque eu tenho o meu caminho e você tem o seu caminho. Então, gente, a gente precisa muito pensar nisso. A gente não precisa deixar de ajudar o próximo porque o próximo tá, né, mais elevado que a gente, tá brilhando mais que a gente, né? Isso quando não tenta atrapalhar o caminho, porque tem muita gente que faz isso. Ah, porque fulano tá brilhando mais, então vou lá e atrapalhar o caminho dele porque eu quero me sentir melhor. Tem muita gente isso já pessoas presas no ego, né, na parte inferior do espírito. Mas eu creio, eu acredito muito, gente, eu, Raquel, acredito muito na melhora do ser humano. Eu tenho muita esperança que o ser humano, né, uma hora cada um vai acordar conforme a sua necessidade e o seu momento, porque cada um ainda tem esse momento, né, e vai melhorar. Eu acredito, mas quando a pessoa quiser. Pode não ser nessa reencarnação, pode ser na próxima, ou quem sabe numa outra depois. Mas vai melhorar, uma hora vai melhorar. Uma vez um guia falou para mim, Deus não vai deixar um filho sequer para trás. E eu acredito nisso. Ele vai ficar ali, ó, insistindo cada vez mais na reencarnação daquele espírito, para poder ele se elevar cada vez mais, indiferente se ele perder reencarnações. Eu acredito muito nisso e espero que todos acreditem nisso também, porque Deus é muito importante, soberano na nossa vida e ele não vai deixar nenhum filho para trás. Seja o pior filho que for, porque como a espiritualidade fala, não existe mal e bem, existe ignorância e sabedoria. Tem gente que fala ignorância e inteligência, né? Eu não vejo mais dessa forma, gente, porque eu vejo muito espíritos inteligentíssimos, tá? Uma evolução intelectual imensa, mas são ignorantes, porque eles usam essa inteligência para coisas ruins. Então, eles não são sábios. Então, por isso que eu acho que é sobre o equilíbrio do bem e mal é a sabedoria e a inteligência. Porque se fosse a ignorância e desculpa, a sabedoria e inteligência não, a sabedoria e a ignorância, porque se fosse a ignorância e a inteligência, qualquer espírito inteligente seria bom, e não é bem assim. Tem muitos espíritos inteligentes que ainda estão presos na maldade. Então é sobre a ignorância, né, a falta de entendimento com a sabedoria. A sabedoria é o que nós vemos como coisas boas, né, como bem. E a ignorância, né, é o que nós vemos como ruim, né, o mal. Então, para mim, é ignorância e sabedoria, é o bem e o mal, né? Inteligente e ignorância não bate, porque tem muitos espíritos menos evoluídos, né, ignorantes, inteligentíssimos, que usam da inteligência, né, do desenvolvimento intelectual para poder fazer maldade. Então, eles são ignorantes em relação à sabedoria divina, né? Então, gente, é isso que eu vim falar com vocês hoje sobre, né, essa competição, essa querer se mostrar melhor, achar que consegue induzir o colega a melhorar. A gente consegue induzir as pessoas a melhorar com nossos exemplos, tá? Não tem outro jeito. Igual Jesus veio e deu exemplo vivo, nós só conseguimos fazer o outro melhorar com o exemplo vivo. Eu posso vender métodos e mais métodos, como a pessoa vai largar a crença limitante, como isso, como aquilo. Não. A gente tem que melhorar como exemplo, né? E se apegar em toda e qualquer oportunidade de melhora, por menor que ela seja, tá bom? E vou trazer um conselho aqui nas cartas, no tarô dos orixás, para ver o que Pai Joaquim nos completa mais sobre, né, isso, os conselhos de hoje, né? Obá, oito de ar e o homem. Nossa, forte, né? Então, aqui Pai Joaquim fala,
Muito forte isso. Obá é uma guerreira, gente. Não sei se vocês sabem, Obá é uma guerreira. E ela se sacrificou, né? Por amor. Ela arranca esse escudo que ela coloca aqui é para esconder que ela não tem uma orelha, porque ela se sacrificou por amor, né? Então, aqui Pai Joaquim fala, a gente tem que se sacrificar por amor, mas por amor a Deus e a gente mesmo. Depois, a gente, né, esse amor a Deus acaba sendo um amor genuíno, né? Então, a gente se amar e cuidar da gente mesmo, a gente está cuidando do outro também. Porque é uma partícula dentro de um todo, né? Então, a gente se cuidando, se sacrificando por amor a Deus e a gente mesmo, a gente está dando como exemplo o amor ao próximo, o amor genuíno, o amor fraterno. E a gente saindo dessa crenças limitantes que a gente tem, de achar que só como vou dizer, fora da caridade não há salvação. Realmente, fora da caridade não há salvação. Não estou falando que a gente tem que deixar de fazer caridade. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Que fique bem claro aqui. Mas a gente precisa começar a caridade dentro de casa, dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo físico, como a gente mesmo. A caridade, o sacrifício, o amor começa dentro da gente, né? Equilibrando o homem, né? Que tem dentro da gente a parte inferior, que é o nosso ego, e a parte superior, que é nosso eu divino. Então, essa renúncia, né? Esse sacrifício começa com a gente mesmo, né? A renúncia da parte inferior, que é o nosso ego, para a parte superior, que é o nosso eu divino dentro da gente mesmo. Então, a gente precisa sair dessa gaiola, né, de crenças limitantes, de achar que só a caridade vai salvar a gente. A caridade é essencial, gente. A gente tem que sim fazer pelo irmão, entendeu? Não tô falando uma palavra amiga. Se você puder ajudar de alguma forma, alguém te vem te pedir ajuda, não estou falando que não é para ajudar. É para ajudar, sim. A gente precisa fazer pelo outro, né? O que nós gostaríamos que fizessem com a gente, mas essencialmente com a gente mesma, a caridade. Que a gente, né, nos pega fazendo caridade para todo mundo, tentando ajudar todo mundo, mas a gente não ajuda quem mais precisa, que a gente mesmo. Esse sacrifício maior que a gente faz tem que ser com a gente mesmo. Então a gente tem que sair um pouquinho dessa gaiola de achar que fora da caridade não há salvação. Porque não tem como você ocupa seu dia, seu tempo, tudo em prol do outro. Beleza, é muito fundamental. Mas quem está fazendo por você? Você, primeiro de tudo, tem que fazer com você, para você. Esse é a verdadeira caridade, né? O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo. Você não pode se negligenciar pelo próximo. Então, a espiritualidade fala, primeiro é eu, né? Eu e eu. Depois, as outras pessoas. Porque se você não estiver bem, você não pode ajudar ninguém. Não pode. Então, se conecte com Deus interior seu, equilibra o seu ego e o seu Deus divino interno, para depois você fizer a caridade do próximo. Tá? Porque a gente fica muito preso em ajudar, em fazer, né? E a gente esquece da gente. E Pai Joaquim hoje vem falando, a gente precisa sim ser guerreiro, a gente precisa sim fazer sacrifícios, mas primeiramente com a gente mesmo, tá? Gente, obrigado por quem chegou até aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para muitos de vocês, assim como também me ajuda, tá? Porque como a minha irmã, que era evangélica, falava, a boca que fala, né? O ensinamento primeiro vem para ela, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Então, todos os ensinamentos que eu venho trazer aqui, não exatamente todos de certa forma, mas sempre alguma coisa é para mim, tá? O meu crescimento também como pessoa e como ser humano e como espírito, mas espero que também sejam de ajuda para vocês, tá? Gratidão por quem chegou até aqui, até o próximo vídeo e muito axé na força de Pai Joaquim para todos.